Olá, estamos começando o nosso encontro de ontem, a nossa live, sempre com muita disposição, acompanhando tudo que está ocorrendo no Brasil. Agradeço muito os 639 mil, falta um pouquinho para chegar a 640 mil inscritos no meu canal. Pô, muito obrigado mesmo, sempre digo, você gosta do canal, do conteúdo do canal, das lives, das entrevistas, a nossa perspectiva, né, analítica, crítica, sempre propositiva, né? Indique o canal a uma amiga, um amigo, é muito fácil. O canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, que é aquele sininho que avisa as novas postagens, coloque like no que vocês gostaram e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. O engajamento é uma coisa fantástica, né? Aproveito para lembrar que nós postamos hoje a entrevista com o candidato a presidente, e todo mundo sabe que será candidato a presidente da República, Ciro Gomes, na eleição do ano que vem. Tivemos uma conversa longa, eu estou vendo aqui, de 43 minutos, uma longa conversa, né? Tivemos um bom bate-papo, eu tenho certeza que vocês vão gostar da entrevista. E temos uma entrevista que não sei ainda quando, vamos postar nessa semana, com o professor Leonardo Burlamac, uma excelente, uma aula magna sobre China, para entender a economia chinesa, não com essas bobaginhas que falam, coisa séria, de pesquisador. Foi a melhor coisa que eu vi até hoje sobre China. Sinceramente, tudo que eu vi foi a melhor coisa que eu vi. Nós vamos ainda postar no decorrer dessa semana, né? Mas vejam a entrevista, já que nós fizemos com o Ciro Gomes, que está bastante interessante, foi uma longa conversa, e discutindo concretamente os problemas do Brasil e, de acordo com ele, quais seriam os caminhos para nós sairmos dessa terrível crise, né? Lembro também que lembro, claro, poxa, nós estamos produzindo um material muito grande, inclusive teremos uma live depois da nossa live tradicional amanhã, só para os membros do clube de membros. Só para explicar, teremos a nossa live tradicional, mas depois teremos uma live também, essa sim, só exclusiva para o clube de membros, amanhã. É muito fácil o clube de membros, é um material exclusivo que nós estamos produzindo durante o decorrer do mês, exclusivo para o clube, né? Entra lá, uma coisa muito simples, clube de membros, tem todas as informações. Lembro que no Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, e na plataforma de curso, www.cursodovilla.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que oferecemos, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, e o que é fascismo, www.cursodovilla.com.br. E lembro também, por fim, né, que é sempre legal, bacana, é uma outra coisa totalmente diferente, que eu estou gostando muito, sempre acompanhando, o Instagram da minha mulher, @Letícia de Castro Villa Oficial, que está bem legal. Bem, claro, sempre acompanhando, lendo tudo, acompanhando, vendo tudo, dando uma olhada nos livros, os livros inacabados das leituras, é sempre aquilo, né? Que nunca consegue, né, fazer o volume de leituras que deseja, afinal tem tanta coisa importante para ler, e acompanhando a CPI, estarrecido. Hoje eu fiquei bem, eu já passei vários dias estarrecido, mas é um negócio realmente eu não imaginava. Esse vai ser o nosso tema central daqui a pouco. Mas eu queria antes só lembrar uma notícia importante, isso que eu vi no UOL, numa reportagem, uma coisa muito legal, a UOL sempre tem feito reportagens especiais importantíssimas. 16 entidades religiosas concentram 80% da dívida das igrejas. Repetindo, 16 entidades religiosas concentram 80% da dívida das igrejas. Ilustra até uma foto com um sujeito patético, um suposto pastor evangélico, apóstolo, porque todos são apóstolos. E note, os homens são apóstolos, as esposas dos líderes dessas franquias são bispas. É legal, tudo apóstolo, tudo apóstolo. E aí tem essa bela reportagem aqui feita pelo Eduardo Militão, vou usar um crédito do UOL Brasil, né? E aí vem realmente a questão da dívida, e é inacreditável, Então, você tem 16 entidades que respondem por 80% da sua dívida. E é incrível, porque tem entidades aqui, um Instituto Geral Evangélico que deve 526 milhões de reais. Meio bilhão! Aí vem Ação e Distribuição, 388 milhões. Igreja Mundial do Poder de Deus, em nome de Jesus, Deus no comando. 153 milhões. Esse era o pastor, que é patético, né? Eu fico rindo assistindo, quer dizer, eu rio, acho que fazendo papel de bobo eu mesmo, porque ele não quer pagar, quer dizer, você paga o imposto, eu pago o imposto, mas
O apóstolo não. Em nome de Jesus, Deus no comando, grande figura, né? Ele quer dar um espetar, 153 milhões para não pagar. Igreja Internacional da Graça de Deus, 84 milhões. É o pastor Bossa Nova, o R.R. Soares, o João Gilberto do evangelismo. Fala bem baixinho, bem devagar, né? Grande pessoa. Em nome de Jesus, né, pastor? Deus no comando. Pague. Melhor coisa para vocês, ao invés de ficar com essas franquias aí que vocês fazem, dando esses conselhos fantásticos, pedindo dinheiro a toda hora, né? Pague os impostos, puxa vida, né? Pega mal. Será que é um dos que estão aí desse rebanho, né? Desses que o seguem, né? Pega mal. É uma vergonha, vão chamar vocês de caloteiros. Em nome de Jesus, Deus no comando, né? Pague os impostos. Bela reportagem, algo que eu sempre falo. Temos de enfrentar essa questão. Quando passar tudo isso, enfrentar essa questão. Essa turma toda não pode ter concessão de rádio e TV. O Brasil é um Estado laico. Nenhuma religião, nenhuma, pode ter concessão de rádio e TV. Isso é importantíssimo, hein? Porque se você dá para a religião A, tem que dar para B. E são concessões sem de acabar. Isso não tem na Europa, por que tem no Brasil? Nós somos um Estado republicano. E aqui reza a Constituição, um Estado laico. Não é possível ter o que nós assistimos aqui. E todos esses estão bilionários. Bilionários. Isso que dá mais indignação. Tanta gente que perdeu seus negócios na pandemia, que tem impostos para pagar, dívida, está se matando aí. Agora, os apóstolos, em nome de Jesus, Deus no comando, querem dar um golpe em você, em mim, em nós. É inaceitável isso. Inaceitável. Né? E ainda fica com aquele ar de BA e sempre ao lado do criminoso Bolsonaro. Por isso que, em momento algum, eles têm coragem, esses vendilhões do templo, né? Vendilhões do templo, de apontar o dedo para o Bolsonaro e falar: você é um criminoso. E ainda ficam chamando ele de cristão, vão lá fazer aquelas orações, se juntam assim, e vai passar a polícia e levar todo mundo para a cadeia. Para a cadeia. É uma vergonha que essa turma faz. Não são cristãos, coisa alguma. São elementos demoníacos, asmodeus, se assim preferir, né? Como lembrando o Antigo Testamento, que eles desconhecem. Eles não sabem nada de Bíblia. Se você for discutir, contar a história, discutir a história do cristianismo, a era patrística, tudo, eles não têm nada, não sabem nada. O que eles sabem é de dinheiro. E como sabem? Vamos em frente, né? Mas isso é uma notícia importante, temos de ficar atentos, senão eles vão dar golpe no meu, no seu e no nosso dinheiro. E aí chega a época da eleição, tem aqueles que querem ganhar votos dos evangélicos e vão fazer essas concessões. Só que o voto do evangélico, ele vota no que ele quer. O pastor é que vende a ideia de um poder político que ele não tem, ainda bem que ele não tem. Ele dá uma ideia de coronel, como se nós estivéssemos no coronelismo. Só que agora é o coronelismo evangélico. Não é mais o do Vitor Nunes Leal, do clássico coronelismo em charivoto, não. Esse é um coronelismo urbano e controlado pela religião. Não acredite que é falso, porque o evangelho vai votar no que ele quiser. Mas o que está lá em cima, controlando essa franquia, eles querem outra coisa, né, dessa seita, o que eles querem? Querem dinheiro, e todos estão bilionários, e ainda querem dar esse golpe. E daí que eles se aproximam do poder. Aí vem aquele político oportunista que vai falar: não vamos pagar o imposto, vamos fazer uma anistia, né, em busca dos votos. Primeiro, não vai tê-los, né, da forma como imagina. Segundo, e mais importante, é o interesse público, que se sobrepõe, evidentemente, ao interesse particular eleitoral e de seitas, né? Eu sei que, em termos corretos da sociologia da religião, não é seita, são denominações, né? Já falei isso uma vez, inclusive, aqui no nosso encontro. Agora, um escândalo. Bem, falando em escândalo, e aí eu passando aí por todo o noticiário, eu vou citar aqui o Globo. Amanhã teremos na CPI o Zé Carioca, grande Zé Carioca, né? Ele vai querer fazer palhaçada, já estou antecipando aqui. Amanhã, a bancada da Beócia, a bancada nazifascista da CPI, que é a bancada governamental, vai tentar destruir esse belo trabalho da principal CPI da história do século XXI, e que está fazendo esse trabalho de esclarecendo o Brasil, que como nós chegamos a esse número terrível de 600 mil mortos, pela inépcia e pelo planejamento de assassinos, a começar pelo presidente da República, mas não só. Há uma ampla caterva, centenas de pessoas que participam desse genocídio, né? E amanhã vai estar lá um deles, o Zé Carioca, conhecido como Velho da Ravan, e ele vai tentar fazer palhaçada. Ele já gravou um vídeo, né, colocando algemas, fazendo palhaçada.
querendo gozar a CPI, mas não vai. Eu tenho certeza que amanhã o senador Omar Aziz, presidente, assim como o relator, senador Renan Calheiros, vice-presidente, senador Randolfo Rodrigues, e todos lá os participantes vão fazer o trabalho que continuam fazendo muito sério, inclusive como hoje fizeram numa das sessões mais tristes da CPI, pelo que foi relatado. E a bancada da Beócia, os criminosos nazifascistas, vão estar lá para criar problema. Tenho certeza. Vai estar lá o senador lá aparentado, que fala uma língua aparentada ao português lá de Santa Catarina, vai estar o Bolso Estupro, vai estar o Alberto Roberto, vai estar o Francis Soir, a bancada da Beócia vai estar lá presente. Com certeza, a bancada da Beócia vai estar lá. Então, eu espero, torço, vou assistir logo cedo, acho que o Brasil inteiro vai estar vendo que tem uma condição segura por parte do senador Omar Aziz, como fez em todas as sessões, vale destacar, e vamos revelar esse homem que, segundo informado pela imprensa, teria levado até a mãe à morte. E se isso ocorreu, é uma pergunta, um ponto de interrogação, é inacreditável. A que ponto nós chegamos? Porque, pelo relatório, inclusive, dito pela advogada hoje na sessão da CPI, eles teriam falsificado, se for verdade, uma coisa inacreditável, o relatório médico, e ela teria recebido, essa senhora, mãe desse senhor, o kit Covid, e com conhecimento dele, ou não, ponto de interrogação, e levado à morte dessa senhora. E assim como de dezenas lá de pessoas. É um negócio terrível. Na quinta-feira, eu estou citando agora o Globo, tá? Agora da tarde, vai ser chamado lá, de acordo com o Globo, eu vou ler rapidamente a notícia. Investigado no inquérito das fake news do STF, o empresário Otávio Facuri foi convocado para prestar depoimento na CPI da Covid. A comissão apura se Facuri, que também é presidente do PTB São Paulo, de acordo com o Globo, seria um dos principais financiadores de uma rede de fake news e de apoio a atos antidemocráticos que pediram, entre outros pontos, meu Deus, sou eu, hein? Os fechamentos do Congresso e do STF, bem como intervenção militar. Continua o mesmo jornal. A convocação do empresário foi discutida na noite de ontem à noite, em reunião do grupo majoritário da CPI. Aí vem a fala, entre aspas, do vice-presidente da CPI, senador Randolfo Rodrigues. Diz ele, abre aspas, Facuri é ponta de lança na estrutura criminosa que estamos investigando e que aprofundou o agravamento da pandemia. Há elementos que apontam que ele financiou fake news negacionistas na pandemia. Meu Deus, deixa eu ler outra vez para vocês, que isso é muito importante, viu? Meu Deus, vamos lá, abre aspas, olha, meu Deus, será que é verdade? Abre aspas. Facuri é ponta de lança na estrutura criminosa que estamos investigando e que aprofundou o agravamento da pandemia. Há elementos que apontam que ele financiou, meu Deus, fake news negacionistas na pandemia, disse ao Globo o vice-presidente da CPI, Randolfo Rodrigues, Rede Amapá. Meu Deus, Rede ao Partido, né? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mas quinta-feira saberemos, lá, ao vivo e a cores. Eu vou estar sentado desde cedinho, né? Começou, quero ver isso daqui, porque, meu Deus, isso daqui é um escândalo, mais que um escândalo, né? É muito pior. Vamos ver. Então, é isso. Agora, enquanto isso, o criminoso Bolsonaro, dessa caterva que está aí, esse criminoso estava lá em Alagoas, falando aquelas bobagens, todo com aquela, né, com aquela malta, não é a família Malta, lá de Alagoas, a grande família Malta, né? Vocês lembram, tal? Grande família Malta, lembrar lá de Canapi e tal, não, estou falando da Malta no sentido da expressão da nossa língua portuguesa, como diria o nosso grande professor Pasquale, né? Sinto saudades, inclusive, dos programas do professor Pasquale na TV Cultura, né? Nossa língua portuguesa. Eu, inclusive, participei de quando eu lancei Cronistas do Descobrimento com outro colega, lá estive, né? Isso no ano de 2000. Olha que faz tempo, não tinha nem cabelo branco ainda. Então, a questão toda, vamos ver então quarta, o que vai acontecer com o Zé Carioca, né? Com esse cidadão aí que se veste daquela forma patética, né? Que não articula duas frases com sentido, e na quinta, esse cidadão que, de acordo com o senador Randolfo Rodrigues, teria financiado fake news negacionistas na pandemia. Meu Deus, hein? Vamos ver, então. Chama-se esse senhor
Facuri o nome do cidadão, né? Ou do elemento, como vocês preferirem. Vamos lá, então, né? Aí, vendo tudo isso, passei todo o noticiário, vendo a questão econômica, né? Tentando ver a situação está feia no Brasil. Nós falamos, o orçamento do ano que vem é de ficção, vai precisar de créditos extraordinários, a tentativa de Bolsa Família do Bolsonaro não sabe de onde vão vir os recursos, a tendência é a situação se agravar, a inflação anual chegar a 2 dígitos, o desemprego, aumentou outra vez agora o óleo diesel, né? Quer dizer, há uma política criminosa feita pelo general que envergonha o exército, ganha R$260 mil por mês. R$260 mil por mês. Presidente da Petrobras. Se o Getúlio Vargas, que assinou a lei a 3 de outubro de 1953, criando a Petrobras, soubesse disso. O general nem sabe quem é Getúlio Vargas, a lei 2004, nem o dia 3 de outubro, porque, afinal, é dessa caterva que está aí. Nós precisamos, mais um parênteses, rever o ensino militar urgente, quando mudarmos tudo isso que está aí, as promoções, que Forças Armadas queremos. Eu estou colocando esses temas, que isso é fundamental, não é tergiversar, falando propostas abstratas, não, é colocar o dedo nas feridas, e isso é uma questão muito importante. Então, a situação econômica cada vez pior, e a Petrobras ajuda para piorar, né? Aumentar o óleo diesel, isso vai ter um efeito direto. Os caminhoneiros pagam, a princípio, o primeiro pato dessa história, mas todos nós pagamos pela importância que tem, nós sabemos, no Brasil, o transporte rodoviário para a circulação das mercadorias. Nem preciso externar mais sobre isso, que vocês sabem muito bem o que acontece. Quer dizer, isso daqui é terrível, é inacreditável. Há todas as condições da Petrobras segurar suposto aumento internacional, se fosse o caso do petróleo, né? O que está acontecendo com o gás é um crime contra a nacionalidade, feita por um governo nazifascista e por um presidente da Petrobras que está pensando todo mês em gastar os R$260 mil. Se vocês dividem isso por 30 dias, vê o que esse homem está ganhando. É inacreditável. Ele nunca na vida acho que imaginou que poderia ganhar isso, né? Mas vamos ver, nada como um dia após o outro, nada, viu, general? Como um dia após o outro, né? Vamos ver o que vai acontecer quando tivermos um governo democrático, republicano, e passar um peito fino nisso. E a Petrobras é tão eficiente que ela consegue sobreviver a administradores como esse general de fancaria, como sobreviveu também ao PT, né? Veja quão importante é a Petrobras para o nosso desenvolvimento econômico, né? E isso voltaremos a esse tema mais à frente, porque isso me parece uma questão central para o Brasil. Mas eu, vendo tudo isso, vi o noticiário, acompanhando a CPI da pandemia, e aí a conclusão óbvia que eu chego, acho que qualquer pessoa sensata chegaria, é que o Bolsonaro planejou a morte de 600 mil brasileiros. Só resta dizer uma coisa, fora genocida, impeachment já. Ele planejou. Tudo que nós estamos assistindo na CPI, e a CPI está fazendo um trabalho sensacional. E eu disse, fui o primeiro a dizê-lo, vocês são testemunha quão importante ela era para o Brasil, está mostrando, né, ela está apresentando toda ação criminosa de planejamento. A questão da imunidade de rebanho é um crime. Ou seja, você planejou espalhar o vírus. Vocês entenderam o que é isso? Que muitas vezes planejou espalhar o vírus. É inacreditável o que esse homem fez. Espalhou tudo. E não usar máscara. O tal de kit Covid, matando pessoas. O Bolsonaro e médicos são responsáveis pela morte de milhares de brasileiros que tomaram esse remédio e morreram, porque ele tem contraindicações, nós sabemos, inúmeras contraindicações, né? E não comprava vacina. Nós poderíamos estar vacinando se não fosse o criminoso Bolsonaro e seus acéfalas, e são muitos, hein? Não vamos colocar toda a culpa no Jair. É bom ele, Jair, se acostumando com a cadeia, com o Bangu 8. Isso é central. Mas não só ele, todos aqueles que corroboraram com isso. Na política, na medicina, nos meios de comunicação, porque sabiam. Não é que tinham um equívoco, não. Sabiam, porque o conhecimento científico mundial mostrava que não era para tomar esses remédios, e que era condição sine qua non a vacina. E quantos meios de comunicação espalharam fake news? Quantos? Rádios e TVs. E nós vamos depois virar essa página, como se nada tivesse acontecido, empurrando para baixo do tapete 600 mil cadáveres? Não, claro que não. Isso não concorreu na nossa história. Nós não temos uma história fantástica de mobilização. Não temos, isso não é verdade. Mas temos momentos que a cidadania se expressou de forma firme, em vários momentos na nossa história republicana. E nós não podemos aceitar que agora
Vamos virar uma página sobre as polianas de plantão, que vão dizer, poxa, não vamos falar do passado. Eu gosto daqueles, né, analistas que entrevistam políticos e quase que repetem o que os políticos dizem, que falam assim, não vamos governar olhando pelo retrovisor. Espera um pouquinho, só que atrás tem 600 mil cadáveres. Alto lá, alto lá. Espera um pouco, e os 600 mil cadáveres, você vai fazer o quê? E as famílias que foram destruídas? E os milhares de órfãos? E as famílias que perderam seus entes queridos? E as famílias que perderam seus arrimos, aqueles que sustentavam as famílias? Muitas vezes era o avô aposentado que sustentava a família. O filho e o neto, muitas vezes quantas? Milhares de famílias. E aí, vai ficar elas por elas? Ou a justiça? Sempre justiça, hein? Para nós, é sempre o caminho do ordenamento legal. Vai deixar isso passar? Claro que não. Isso está aqui. Isso tem, evidentemente, nós temos de enfrentar essa questão, né? E o Bolsonaro planejou isso. E não faltam declarações, vídeos, tuitadas, falas, inclusive em organismos internacionais. Portanto, não há qualquer dúvida sobre isso. Não há qualquer dúvida que ele planejou o genocídio. E nós temos, até o momento, se aproximando a macabra marca de 600 mil mortos. E vamos deixar passar elas por elas? Vai ficar isso? Ninguém vai falar mais nada? Nós vamos falar assim, não, vamos deixar isso passar, vai. Poxa vida, nós vamos falar dessas coisas, é chato, você está sendo deselegante. É capaz que alguém diga isso. 600 mil mortos, só não vamos falar deles, não. Nós nunca tivemos isso. 4 vezes o número de mortos no bombardeio de Hiroshima. Bombardeio atômico, 4 vezes. Os Estados Unidos perdeu na Guerra do Vietnã em torno de 60, 70 mil, aproximadamente. Ou seja, o que já morreu da pandemia aqui, isso em 20 anos, né? Na Guerra do Vietnã. Aqui, então, seria, com a pandemia, sem um tiro, mais de 8 vezes o que os Estados Unidos perdeu em 20 anos a Guerra do Vietnã. Meu Deus! E vamos assistir isso passivamente. Então, nós temos de dar a nossa resposta da cidadania, não como agem os nazifascistas bolsonaristas. A nossa resposta é sempre no ordenamento legal. E, olha, vendo tudo isso, vendo a CPI, hoje eu fiquei horrorizado, horrorizado. Você fica ouvindo tudo aquilo, você fala assim, e tem documentos, tem testemunhos. É muito duro tudo aquilo. Aquilo doeu. Eu falei assim, mas não é possível assistir tudo isso e ver tudo isso. Eu nunca imaginei, porque foi apresentado um Brasil que eu não conhecia. Sinceramente, eu passei e passo a minha vida estudando. Eu li todos os clássicos de história do Brasil, li, claro, os principais livros, li as grandes interpretações do mundo, os grandes teóricos, entendo razoavelmente de história política, de história social, acho que entendo. Escrevi muito, agora sai em novembro, hein? Recebi hoje a informação. Na primeira semana de novembro sai o meu livro de história do Brasil. Tá? Eu passei por tudo isso, mas eu nunca imaginei que o Brasil era o que é. Eu nunca imaginei. Eu estava errado. Eu achava que nós tínhamos, apesar de todos os nossos problemas, uma sociedade ainda com uma forte marca solidária. Estava errado. Há um setor da sociedade brasileira, que não é todo, entenda-se, há um setor considerável que é da barbárie, É da barbárie. É aquele pessoal que não tem a noção de pertencimento, que não vem a ideia de que nós fazemos parte do mesmo país, temos um destino comum. Não. É um pessoal mau. Sabe aquela maldade? É um pessoal muito mau. É um pessoal que apoia um governo assassino, um governo genocida, um governo que despreza as leis, a Constituição, os direitos humanos, a saúde pública. Tem um presidente que tem como símbolo uma arma. Como é que alguém pode ter noção, até no campo religioso, ser religioso, a não ser esses pastores picaretas que estão querendo pegar o dinheiro dos fiéis, ingênuos fiéis? Quem é que pode apoiar um governo que tem uma arma como símbolo? Não é a cruz, ou como antigamente, no primeiro século do cristianismo, segundo, você vê nas catacumbas de Roma, eu vi, acho que as mais impressionantes, a igreja de São Sebastião, né? Ali na Via Ápia, que é o peixe. Né? Não, é a arma. Como é que eles podem falar que são cristãos? O Bolsonaro, esse é um doente. Esse é um doente. Tudo bem, é um doente. Agora, pessoas que estão lá fazendo as contas,
né? A Bíblia é pretexto. Tem gente que enfiou, inclusive, dólares na Bíblia para entrar clandestinamente nos Estados Unidos. Vocês lembram, né? E continuam falando, sem nenhum problema. Ao invés de ter vergonha, eles não têm vergonha. São psicopatas da fé. É inacreditável, tal. Então, quando você vê tudo isso, assiste, você fala assim, não houve um planejamento, sim, da morte. Quando apostou contra a vacina, porque queria propina, eles queriam dar um grande salto na organização criminosa, Bolsonaro S.A. Limitada, né? Porque a família que participou, o CRIM, né? Eles queriam dar um grande salto com a vacina. Roubando. Queriam propina, claro. Lembra? E aquelas pessoas no Ministério da Saúde, aquela caterva. Lembra do Cabo Dominguete, que graças à CPI foi apresentado ao Brasil? O Cabo Dominguete da PM. Eles não recebiam o CEO da Pfizer, mas recebiam o Cabo Dominguete. Não, vocês estão vendo? É exagero? Não é. Mas está muito indignado. Mas como 600 mil mortes? E os sequelados, que são milhões, que vão levar para a vida inteira isso? E aí? Né? Que vão levar para a vida inteira. Gente que tem problemas de todas as ordens, físicos, emocionais, problemas de trabalho, etc. E aí? E o país está começando a reagir, mas muito devagar. Precisa multiplicar por 5, por 10, a indignação. Porque não é possível ver tudo isso. E esse homem produziu. Hoje, assistindo, eu estava vendo a CPI, e amanhã, certamente, vai ter mais um Circo de Horrores, mas na quinta-feira, de acordo com o Globo, aqui é a notícia que eu li, esse cidadão Facuri, diz o Randolfo Rodrigues, é ponta de lança na estrutura criminosa que estamos investigando, diz o senador, e que aprofundou o agravamento da pandemia. Há elementos que apontam que ele financiou fake news negacionistas na pandemia, segundo o senador Randolfo Rodrigues, fecha aspas. Nós vamos ver tudo isso, e aí nós vamos falar, acontece, a vida é assim mesmo, né? Não, pô, o que é isso? Corre o quê aqui? Sangue ou somos carneirinhos? Podia usar até uma expressão mais dura, mas não vou usar hoje, sem querer, escapou à tarde, no outro lugar, uma expressão que eu não devia ter falado. Mas a questão toda é essa. Ele planejou, ele patrocinou essas 600 mil mortes, e a CPI está demonstrando isso, por A mais B. Amanhã, vocês vão ver o que vai fazer a bancada nazifascista. Eles vão tentar conturbar de todas as formas a sessão. E veremos na quinta o que vai acontecer. E muito bem decidiu o senador Omar Aziz, você tem que continuar no mês de outubro isso daí. Não vão marcar data para entregar o relatório. Se crimes e crimes vão aparecendo cada vez mais, cada enxadada é um crime, né? A história da enxadada, minhoca, aqueles ditados do interior, de onde eu vim, inclusive. Né? É assim. Então tem que continuar os trabalhos, pô. E vai aparecendo. E eu fico estarrecido ao ver tudo aquilo. Ainda não vi indignação como deveria ocorrer. Hoje quase todos tomaram já 2 doses de vacina. Tá? Agora, aqueles impedimentos iniciais, que eram verdadeiros, para a manifestação, não existem mais. Se vai ter até 1º de novembro, começar 100% de público em futebol em São Paulo, por que não manifestação? Né? Ainda bem que também, se realmente a situação está assim, confio nas autoridades de saúde pública do Estado, que é aí que nós vamos fazer o lançamento, presencial do livro, tá? Só não falta definir o local, tal, porque sei que vai ser no início de novembro o lançamento, só que eu não tenho a data precisa. Sabendo tudo isso, eu aviso a vocês, vão ter o lançamento presencial e também encontro virtual, tratando o livro. Só fecho o parênteses. Então, o que nós estamos assistindo aqui é um circo dos horrores. E esse homem viajando pelo Brasil comemorando 1000 dias, 1000 dias de horror, 1000 dias de caos, 1000 dias de alguém que traiu a Constituição. E diz o doutor Ulisses, lembra, no 5 de outubro, está no meu livro, A História em Discursos, 50 discursos que mudaram o Brasil e o mundo. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Bolsonaro é traidor da Constituição. Bolsonaro é traidor da pátria. Mas mais ainda desse crime mais terrível, que é o traidor da pátria, ele é assassino. Ele matou 600 mil brasileiros. Você vai dizer assim, mas você não está exagerando, Vila? Não.
Ele produziu essas mortes. Ele é o autor intelectual. Por isso que nós precisamos do nosso Tribunal de Nuremberg. Tem de levar aí o relatório, concordo, ao Tribunal Penal Internacional? Concordo, mas fui o primeiro a dizê-lo, vocês são testemunha, que nós deveríamos ter o nosso Tribunal de Nuremberg. E temos de ter. Nós não podemos virar essa página macabra da nossa história, sob o risco de deixarmos de ser um país. Nós vamos ser um amontoado de pessoas que vivem num local chamado Brasil. Agora, é país? Não. É um amontoado de gente. É nacionalidade? Não, não, não. É um monte de gente que está por aí. Ou seja, não seremos nada. Nós temos um compromisso, isso é importante, conosco, com os que morreram, com os sequelados e com o futuro, de fazer com que os que produziram o genocídio devem ir para o banco dos réus. E tenho certeza que no banco dos réus eles vão para Bangu 8. Isso é um compromisso que a gente precisa ter. Nós temos de mostrar a nossa indignação todo dia, toda hora, todo minuto. Não dá. Não é possível que ele fique parado com 600 mil mortos, com tudo que ele fez. Esse ladrão, genocida, assassino, corrupto, que nós sabemos, de uma quadrilha. E o pior, apoiado por gente que eu fico abismado. É mito, mito, mito que não consegue falar duas frases, que tem um vocabulário de 500 palavras, que tem problemas cognitivos graves. Qualquer um percebe. Mito. Mito que destruiu o Brasil, pô. E olha do que nós pegamos. Olha o nosso passado recente, que ele não era contra. Quem era eu. Porque quem o PT processou várias vezes e continua processando, viu, parentes? Sou eu, não é ele. É importante registrar, teve até, na semana que passou, mais uma audiência. Sou eu, não é ele. Por quê? Ele teve com o PT. O filho, Carlos, estava na composição da chapa, na aliança, para a Prefeitura do Rio, em 2004. Ele nunca lutou, ele lutou pelo impeachment, ele foi às ruas, ele organizou, ele pôs sua cara para bater, nada disso. Ele ficou esperando, que é covarde, o genocida é covarde, ficou esperando. E aí, como as ruas, e é natural, não conseguiu por si só, porque é um processo, não acontece por efeito na natureza, construiu uma alternativa democrática para 2018, de massas, tinha bons candidatos em 2018, hein? Tinha bons candidatos, mas não conseguiu construir. E aí ele se apropriou de algo que não era dele, que era, qual é a herança do impeachment? Era a defesa da República. Ele se apropriou como se fosse dele. Ele é ladrão. A gente sabe, é um ladrão. Ele se apropriou de algo que era da sociedade civil, que foi nas ruas, e passou para ele. E dessa forma virou presidente. E fez o que fez. E nós estamos vivendo essa situação terrível. Ele passeando, comemorando 1000 dias, quando nós temos 600 mil mortos. É isso. Se você gostou desse encontro, de tantos outros, e daí nossa indignação, porque aqui é um espaço, quando necessário, a gente precisa colocar a indignação para fora, porque acho que faz bem para a gente. Né? Se você gostou dessa live, de tantas outras no meu canal, está entre os 639 mil, falta pouquinho, mais 2 ou 3, já estamos chegando a 640 mil inscritos. Indique a uma amiga, é muito fácil, o canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostarem e usar. Como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Postamos a entrevista do candidato, todo mundo sabe que vai ser candidato, apesar que ainda é chamado pré-candidato pela legislação brasileira, Ciro Gomes, para a eleição de outubro do ano que vem. Entrevistaremos outros candidatos, viu? Ainda inclusive essa semana, tá? Já postamos, assistam a entrevista, foi uma discussão no campo das ideias, uma conversa no campo das ideias, tá bom? Nós criamos algo que eu gosto muito, que é o Clube de Membros. Cliquem lá, nós temos inclusive um material grande que vamos usar, já estamos alimentando o Clube de Membros e teremos um encontro amanhã, quarta-feira, depois da nossa live tradicional, que continuaremos ter, do mesmo jeito, um encontro só para o Clube de Membros depois da live.
e com perguntas e respostas e tal. Entre lá, clique, tem todas as informações. Lembro que no Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram, @Marco Antônio Vila Oficial, e na plataforma de curso, www.cursovila.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que oferecemos: História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar, o que é fascismo. Basta, portanto, acessar www.cursovila.com.br e sempre lembro que eu acho muito legal, está muito gostoso, fico lá vendo lá as postagens, as imagens lá do Instagram da minha mulher, está bem bacana, @Letícia de Castro Vila Oficial. Nos encontramos amanhã, vamos aguardar o Zé Carioca na CPI. Até!